Meu sócio tentou me passar a perna em um contrato milionário, mas ele não esperava minha jogada. Existe algo especial em compartilhar um sonho com alguém. É como construir um castelo no ar, mas ter alguém segurando sua mão enquanto você coloca cada tijolo imaginário no lugar. Foi assim com Eduardo e eu por quase uma década. Nosso castelo não era no ar. Era no coração de São Paulo, em um pequeno escritório no Itaim Bibi, onde começamos nossa startup de tecnologia. Me chamo Clarice, e aos 34 anos, já experimentei o sabor agridoce de ver um sonho virar pesadelo. Mas não estou aqui para começar pelo fim. Preciso contar essa história desde o início, quando éramos apenas 2 estudantes de engenharia da computação sentados na cantina da faculdade, rabiscando ideias em guardanapos de papel. Eduardo sempre teve aquele brilho no olhar que atraía as pessoas. Enquanto eu passava horas debugando códigos e aperfeiçoando algoritmos, ele encantava professores e colegas com sua visão do futuro da tecnologia. Nos complementávamos perfeitamente. Eu era o motor, ele as asas. Pelo menos era assim que eu via. Clarice, a gente vai revolucionar o mercado, ele dizia, gesticulando com aquele entusiasmo contagiante que só ele tinha. Você com esse seu perfeccionismo irritante, ele sempre brincava. E eu com meus contatos. Não tem como dar errado. Nossa primeira sede foi um conjunto comercial minúsculo, daqueles que mal cabem em 2 mesas. No primeiro dia, trouxe uma pequena suculenta, presente da minha mãe. Para dar sorte, ela disse. Aquela plantinha se tornou nossa mascote e, de alguma forma, o símbolo de nosso crescimento. Resistente, precisando de pouco para sobreviver, mas sempre verde, sempre viva. Os primeiros anos foram difíceis, como são para qualquer startup. Dividíamos não só o espaço, mas também as preocupações, as contas atrasadas e as noites mal dormidas. Meu casamento com Ricardo começou a desmoronar. Ele não entendia por que eu passava mais tempo no escritório do que em casa. É fase, eu dizia, mais para mim mesma do que para ele. Mas não era fase, era escolha, era paixão pelo que construíamos. Eduardo estava lá quando assinei os papéis do divórcio. Trouxe café e disse: Você é a pessoa mais forte que conheço. Clá, vai passar. Naquela noite, choramos juntos no escritório vazio, bebendo café frio e programando até o amanhecer. Era assim que lidávamos com as dores, trabalhando ainda mais. Nossa grande virada começou a se desenhar quando desenvolvemos um sistema proprietário de gestão de dados que chamou a atenção do mercado. Era meu filho, minha criação. Passei meses aperfeiçoando cada detalhe, enquanto Eduardo vendia a ideia para quem quisesse ouvir. E muita gente queria. Foi numa dessas apresentações que conhecemos os executivos da Quantum Tech, uma multinacional europeia que estava procurando exatamente o que tínhamos para oferecer. As reuniões preliminares foram intensas. Eu mergulhava nas especificações, técnicas enquanto Eduardo encantava a todos com sua lábia característica. Eles estão praticamente na nossa mão, Eduardo comentou depois de uma reunião particularmente promissora. Seus olhos brilhavam de uma maneira diferente, mas na época eu não percebi. Estava ocupada demais revisando códigos e preparando documentações para notar que algo havia mudado. A suculenta da nossa primeira sede agora tinha filhotes espalhados por todo o escritório novo, muito maior e mais elegante. Cada pequeno vaso representava uma vitória nossa, uma meta alcançada. Eu regava todas religiosamente, mesmo quando as noites se estendiam e o cansaço pesava. Luciana, minha ex-chefe que agora ocupava um cargo de diretoria na Quantum Tech, foi a primeira a demonstrar verdadeiro interesse técnico no nosso sistema. Ela entendia, fazia as perguntas certas, via o potencial real do que havíamos criado. Vocês têm algo especial aqui, ela disse em uma das reuniões. Algo que pode mudar o mercado. O contrato começou a tomar forma. Números que antes víamos apenas em manchetes de jornais agora apareciam em documentos com nosso nome. Era surreal. Cada página que revisávamos parecia nos aproximar mais do sonho que rabiscamos naqueles guardanapos tantos anos atrás. Conseguimos... Clá!
Eduardo me abraçou quando recebemos a minuta final do contrato. Naquele momento, com o sol se pondo através das janelas do nosso escritório e o reflexo dourado brincando nas folhas das suculentas, eu me senti verdadeiramente realizada. Tínhamos chegado lá. Nosso castelo não era mais no ar. Era real, sólido, palpável. Se eu soubesse que aquele abraço seria o último momento verdadeiro entre nós, teria prestado mais atenção. Teria notado o leve tremor em sua voz, o modo como seus olhos evitaram os meus por uma fração de segundo a mais que o normal. Teria percebido que, enquanto eu celebrava nossa conquista conjunta, ele já planejava sua traição. Mas eu não sabia. Naquele momento, era apenas felicidade pura e simples. O sabor amargo viria depois, junto com uma lição que mudaria para sempre minha forma de ver o mundo dos negócios e as pessoas. As primeiras gotas de chuva sempre caem silenciosamente. É fácil ignorá-las, especialmente quando você está ocupada demais celebrando o sol. Foi assim que as mudanças em Eduardo começaram. Tão sutis que, a princípio, pareciam apenas reflexo do estresse pré-contrato. Tudo começou com reuniões canceladas de última hora. Desculpa, Clá. Surgiu um imprevisto. A mensagem chegava sempre minutos antes do horário marcado. Eduardo, que sempre fora pontual, quase a obsessão, agora acumulava ausências em encontros importantes com a equipe. Naquela manhã particular de junho, o escritório estava especialmente silencioso. As suculentas nas janelas projetavam sombras, irregulares sobre minha mesa, enquanto eu revisava pela 1000ª vez as especificações técnicas do nosso sistema. O contrato com a Quantum Tech estava praticamente fechado, faltando apenas alguns ajustes finais. Precisamos reestruturar a sociedade, Eduardo disse, entrando na minha sala sem bater. Sua voz tinha um tom estranho, meio metálico, que não combinava com seu usual carisma. É para proteger o negócio. Você entende de tecnologia, eu entendo de gestão. Faz mais sentido assim. Ergui os olhos do laptop, sentindo um formigamento incômodo na nuca. Como assim reestruturar? Está tudo funcionando perfeitamente como está. Observei enquanto ele se mexia, inquieto, evitando meu olhar direto. Algo que nunca fizera antes. É só burocracia. Nada vai mudar na prática. Ele respondeu, deixando sobre minha mesa uma pasta com documentos. Dá uma olhada quando puder. E saiu, rápido demais, deixando no ar um perfume de aftershave caro que não era seu habitual. Aquela pasta ficou intocada na minha mesa por 2 dias. Algo me impedia de abri-la. Talvez o mesmo instinto que faz os animais se esconderem. Antes de um temporal. Foi nesse período que comecei a notar outros detalhes. Ligações em voz baixa no corredor. Reuniões marcadas sem meu conhecimento. Documentos que sumiam do servidor. Gabriel, meu primo advogado, ligou numa quarta-feira à tarde. Clarice, você revisou aqueles documentos societários que te pedi? Meu estômago gelou. Não sabia de nenhum pedido de revisão. Que documentos? O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Eduardo me procurou semana passada. Disse que vocês estavam reestruturando a empresa e que você já estava ciente de tudo. Minhas mãos tremiam quando finalmente abri a pasta que Eduardo havia deixado. O que encontrei ali fez meu mundo desabar. Uma proposta de alteração contratual que essencialmente me reduzia a uma consultora técnica, sem poder decisório sobre a empresa que ajudei a construir. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei no escritório até tarde, revirando arquivos, conectando pontos. Foi quando encontrei o e-mail. Estava numa pasta compartilhada que Eduardo provavelmente esqueceu de restringir meu acesso. Correspondências entre ele e os executivos da Quantum Tech, discutindo termos do contrato sem meu conhecimento. Ele estava tentando fechar o negócio, sozinho. A traição tem um gosto próprio. É metálico, como sangue na boca depois de morder a língua. Sentada ali, olhando para a tela do computador, revivi cada momento dos últimos 10 anos. Cada noite sem dormir, cada reunião, cada conquista que achei que tínhamos compartilhado.
Uma das suculentas na minha mesa, a original, presente da minha mãe, estava morrendo. Suas folhas, antes firmes e verdes, agora murchas e amareladas, como não tinha notado antes. Talvez estivesse ocupada demais admirando o crescimento das outras, para perceber que a primeira, a mais importante, definhava. Luciana, minha antiga chefe, agora na Quantum Tech, ligou no dia seguinte. Clarice, está tudo bem? Eduardo apresentou algumas alterações no projeto que não fazem muito sentido técnico. Respirei fundo antes de responder. Luciana, preciso te contar algo importante, mas não pode ser por telefone. Marcamos um café num lugar discreto em Pinheiros. Levei meu laptop e todas as evidências que havia encontrado. Luciana ouviu tudo com uma expressão que misturava choque e indignação profissional. Ele não pode entregar esse projeto sem você, ela afirmou, categórica. As especificações técnicas, o código proprietário, está tudo na sua cabeça. Era verdade. O sistema era minha criação, meu filho. Eduardo podia ser brilhante em vendas e networking, mas o coração tecnológico da empresa pulsava através do meu conhecimento. Voltei para casa naquela noite com um plano começando a se formar. No caminho, parei numa floricultura e comprei uma nova suculenta, maior, mais resistente que a primeira. Coloquei-a no centro da minha mesa no escritório. Um lembrete silencioso de que algumas coisas precisam morrer para que outras possam crescer mais fortes. Gabriel, quando soube de tudo, imediatamente começou a mobilizar recursos legais. Ele cometeu um erro grotesco, Clá. Você tem tudo documentado, registrado. Agora é nossa vez de agir. Os dias seguintes foram um borrão de reuniões secretas, documentos sendo preparados, estratégias sendo traçadas. Eduardo continuava agindo normalmente, ou o que ele achava que era normal. Mas agora, com meus olhos abertos, cada sorriso, falso, cada desculpa esfarrapada era como uma confissão silenciosa de sua traição. A reunião final com a Quantum Tech estava marcada para a próxima semana. Eduardo não sabia, mas eu estava preparada. Como ele mesmo costumava dizer nos primeiros anos da nossa parceria, na tecnologia, como na vida, timing é tudo. E meu timing seria perfeito. Há um momento de calma absoluta antes de uma tempestade perfeita. É quando o céu escurece, o vento para completamente, e você pode sentir a eletricidade no ar. Os dias que antecederam a reunião final com a Quantum Tech foram exatamente assim. Eduardo estava radiante, mais confiante que nunca. Circulava pelo escritório como se já fosse o dono absoluto de tudo, distribuindo sorrisos e instruções com a desenvoltura de quem acredita ter o mundo nas mãos. Eu o observava pelos cantos, sentindo um misto de dor e determinação que me corroía por dentro. O material para a apresentação está pronto? Ele perguntou numa manhã, encostado no batente da minha porta com aquele ar superior que havia adotado recentemente. Preciso revisar tudo antes de amanhã. Ergui os olhos do computador, mantendo a expressão mais neutra possível. Claro, está tudo organizado. Menti. Os verdadeiros dados, os que realmente importavam, estavam seguros, em um drive que só eu tinha acesso. O que entreguei a ele eram apenas cascas vazias, aparentemente impressionantes, mas sem a substância vital que fazia nosso sistema funcionar. Na noite anterior à reunião, fiquei no escritório até tarde. As luzes de São Paulo piscavam lá, fora como estrelas terrenas, testemunhas silenciosas do fim de uma era. Sentada ali, olhando para a cidade que nunca dorme, pensei em como chegamos àquele ponto. Meu celular vibrou. Era Gabriel. Está tudo pronto, Clá. Os documentos, as provas, tudo organizado. Você tem certeza que quer fazer isso? Tenho. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele escolheu esse caminho, Gabriel. Agora vai ter que lidar com as consequências. Luciana também havia feito sua parte. Como diretora da Quantum Tech, garantiu que os principais decisores estariam presentes na reunião. Eles precisam ver isso com seus próprios olhos, ela disse. Algumas lições precisam ser públicas. Naquela noite, antes de ir embora, reguei pela última vez minhas suculentas.
A nova que havia comprado após descobrir a traição estava florescendo, algo raro para aquela espécie. Um pequeno botão rosa desafiava a natureza austera da planta. Às vezes pensei, precisamos de um trauma para florescer. A manhã da reunião chegou com uma garoa fina, típica de São Paulo. Vesti meu terninho preto, o mesmo que usava nas grandes apresentações. Eduardo nem notou quando entrei na sala de reuniões mais cedo para preparar meu laptop. Os executivos da Quantum Tech foram chegando aos poucos. Cumprimentos formais, café sendo servido, aquela dança corporativa que precede grandes decisões. Eduardo estava em seu elemento, distribuindo sorrisos e apertos de mão como cartões de visita. Podemos começar? Luciana assumiu a liderança da reunião, seu tom profissional mascarando perfeitamente nossa conspiração. Eduardo levantou-se, ajustando o nó da gravata à cara. Claro, claro. Preparei uma apresentação completa sobre a implementação do sistema. Foi surreal assistir enquanto ele apresentava slides e mais slides de informações superficiais, prometendo funcionalidades que não sabia como entregar. Eu permaneci em silêncio, observando os executivos ficarem cada vez mais inquietos em suas cadeiras. Senhor Eduardo, interrompeu o CEO da Quantum Tech. Isso tudo é muito interessante, mas precisamos ver as especificações técnicas detalhadas. Onde está a documentação do sistema proprietário? Vi o sorriso de Eduardo vacilar por uma fração de segundo. Ah, sim, claro. Eu tenho aqui... Ele começou a vasculhar sua pasta, o pânico crescendo em seus olhos. Procurando isso, minha voz cortou o ar como um trovão. Levantei-me, conectando meu laptop ao projetor. As especificações completas do sistema, incluindo toda a documentação técnica e registros de propriedade intelectual? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo estava pálido, suas mãos tremendo levemente sobre a mesa. Os executivos se inclinaram para a frente, subitamente muito mais interessados. Mas isso é... Como você... Eduardo gaguejou, perdendo pela primeira vez aquela máscara de confiança. Como eu tenho acesso? Porque eu criei tudo isso, Eduardo. Cada linha de código, cada especificação, cada solução. Enquanto você estava ocupado tentando me tirar da empresa, esqueceu um pequeno detalhe. Sem mim, não existe sistema. Com um clique, projetei na tela todos os e-mails, documentos e provas que havia coletado. As tentativas dele de me excluir da sociedade, as negociações paralelas, tudo. Senhores, continuei, dirigindo-me aos executivos. Presumo que vocês não estavam cientes de que a pessoa que desenvolveu toda a tecnologia que pretendem comprar estava sendo deliberadamente excluída do negócio? O CEO da Quantum Tech se levantou, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Não, não estávamos. E isso muda completamente nossa posição. Vi o mundo de Eduardo desmoronar em câmera lenta. Ele tentou argumentar, explicar, mas cada palavra só o afundava mais. Gabriel, que havia entrado silenciosamente durante minha apresentação, colocou sobre a mesa os documentos legais que havíamos preparado. Acho que precisamos renegociar alguns termos, Luciana declarou, um leve sorriso de satisfação em seus lábios. A tempestade perfeita que eu havia preparado finalmente caía sobre Eduardo, levando consigo todas suas mentiras e traições. Lá fora, a garoa tinha se transformado em chuva forte, lavando a cidade e, de alguma forma, também minha alma. O silêncio que se seguiu à tempestade foi ensurdecedor. O escritório, antes cheio de vida e movimento, agora parecia um museu de memórias quebradas. A mesa de Eduardo estava vazia, seus pertences recolhidos durante o fim de semana por uma empresa terceirizada. Não quis estar presente para ver isso. A notícia se espalhou rapidamente pelo mercado de tecnologia de São Paulo, WhatsApp, LinkedIn, grupos de Telegram. Todos uniam com versões diferentes da história. Alguns diziam que Eduardo havia fugido para o exterior. Outros, que estava negociando com empresas concorrentes. A verdade, como sempre, era mais complexa. Ele está sendo investigado por fraude corporativa. Gabriel me informou durante um almoço.
nos jardins. A Quantum Tech está levando isso muito a sério. Pode até virar caso de polícia. Balancei a cabeça, remexendo a salada no prato sem realmente comer. A vitória tinha um gosto amargo que eu não esperava. Não quero que ele seja preso, Gabriel. Só queria entender por quê. Às vezes não tem porquê. Claro, algumas pessoas simplesmente são assim. As semanas seguintes foram um turbilhão de reuniões, reorganização e muitas xícaras de café. O contrato com a Quantum Tech foi completamente refeito, dessa vez com meu nome como única representante legal da empresa. Os valores até aumentaram. Aparentemente, minha demonstração de integridade e competência técnica impressionou mais do que qualquer pitch de vendas. Luciana se tornou uma presença constante nesse processo. Sabe, Clarice, ela me disse, durante uma das nossas intermináveis sessões de revisão de contrato, você me lembra muito eu mesma há alguns anos. Às vezes precisamos de uma grande decepção para descobrir nossa verdadeira força. Em casa, comecei um ritual estranho, mas reconfortante. Toda noite, antes de dormir, escrevia em um caderno todas as lições que havia aprendido naquele dia. Era minha forma de processar o trauma, de transformar dor em sabedoria. Lição número 1. Confiança não é transferível. Precisa ser reconquistada a cada dia, com cada pessoa. Lição número 12. Seu instinto está sempre tentando te dizer algo. Aprenda a ouvir. Lição número 27. Algumas pessoas confundem bondade com fraqueza. Não deixe isso te fazer menos bondosa, apenas mais sábia. A equipe que permaneceu na empresa estava assustada e insegura. Muitos haviam sido contratados por Eduardo e temiam por seus empregos. Numa manhã de segunda-feira, reuni todos na sala de reuniões, aquela mesma onde tudo havia explodido semanas antes. Vocês não são culpados pelos erros dele, declarei, olhando nos olhos de cada um. Esta empresa não é só minha, é nossa, e vamos reconstruí-la juntos com novos valores, nova cultura. Marina, nossa desenvolvedora mais jovem, ergueu a mão timidamente. E como podemos ter certeza que isso não vai acontecer de novo? A pergunta doeu, mas era legítima. Por que vamos criar um ambiente de transparência total? Todas as decisões importantes serão compartilhadas. Todos terão voz. E... respirei fundo. Porque às vezes precisamos quebrar completamente para reconstruir algo mais forte. Implementamos novas políticas de governança, sistemas de checks and balances, reuniões semanais de alinhamento. Cada linha de código, cada decisão estratégica, tudo passou a ser documentado e compartilhado. As suculentas no escritório ganharam companhia. Orquídeas, samambaias, pequenos cactos. Cada funcionário adotou uma planta para cuidar. Era simbólico, claro, mas simbolismos têm poder. Numa tarde particularmente difícil, recebi uma mensagem inesperada. Era Ricardo, meu ex-marido. Vi as notícias. Você está bem? A mensagem me pegou de surpresa, desenterrando sentimentos que achava ter superado. Demorei horas para responder. Estou, diferente, mas bem. Sempre soube que você era mais forte do que pensava. Aquela noite, sozinha no escritório, olhei pela janela para a cidade que nunca para. São Paulo, com seu caos organizado, seu ritmo frenético, suas histórias de sucesso e fracasso. Quantas outras Clarices estariam lá fora, enfrentando suas próprias batalhas? A suculenta original, aquela que minha mãe me dera, estava morta. Mas de suas folhas secas, um pequeno broto verde se erguia, teimoso e resiliente, como eu. Às vezes, escrevi no meu caderno de lições: precisamos perder algo precioso para ganhar algo inestimável, nossa verdadeira identidade. O telefone tocou. Era Luciana. Clarice, a diretoria da Quantum Tech quer expandir o projeto. Eles estão impressionados com as implementações que fizemos no último mês. Sorri, sentindo uma onda de orgulho genuíno pela primeira vez em semanas.
Manda a proposta. Estamos prontos. Estava tarde, mas as luzes do escritório continuavam acesas. A equipe havia decidido ficar para terminar uma entrega importante. Podia ouvir suas vozes animadas na sala de desenvolvimento, discutindo soluções, compartilhando ideias. Era um som diferente do passado, mais honesto, mais colaborativo. Peguei minha bolsa, pronta para finalmente ir para casa. Na saída, parei para regar o pequeno broto que nascia das ruínas da antiga suculenta. Ele ainda era frágil, mas suas folhas apontavam decididamente para cima, em direção à luz. 1 ano se passou desde aquela reunião que mudou tudo. Da janela do meu novo escritório, agora no 20º andar de um prédio na Faria Lima, observo São Paulo se preparando para mais um dia. O sol nascente pinta os prédios de dourado, e não posso deixar de sorrir ao pensar em como tudo mudou. A empresa cresceu. Não apenas em números. Triplicamos o faturamento desde o contrato com a Quantum Tech, mas em algo mais profundo, mais significativo. Crescemos em humanidade. Clarice? Marina bate na porta, interrompendo meus pensamentos. Ela não é mais a desenvolvedora júnior insegura de 1 ano atrás. Agora lidera nossa equipe de inovação, e seu último projeto está revolucionando a forma como trabalhamos com dados. Pode entrar. Ela se aproxima da minha mesa, onde a suculenta renascida, agora um arbusto vigoroso, divide espaço, com prêmios e certificações. O pessoal da Quantum Tech está aqui para a apresentação trimestral. Luciana pediu para te avisar que chegou mais cedo. Quer conversar antes. Encontro Luciana na sala de reuniões, aquela mesma onde confrontei Eduardo há 1 ano. Ela sorri ao me ver, mas noto uma expressão diferente em seu rosto. Você não vai acreditar quem me procurou ontem, ela diz, sem rodeios. Meu coração falha uma batida. Só pode ser... Eduardo. O nome sai como um sussurro. O que ele queria? Está tentando levantar investimento para uma nova startup. Aparentemente passou o último ano no Vale do Silício, se reinventando. Ela faz aspas com os dedos, seu ceticismo evidente. Sinto um turbilhão de emoções. Raiva, pena, uma pontada de nostalgia. Mas principalmente, sinto... nada. É como olhar uma foto antiga de outra pessoa. Ele perguntou de você, Luciana. Continua. Queria saber se você estaria aberta a uma conversa. Olho pela janela, observando o reflexo do sol nas janelas dos prédios vizinhos. Lembro-me das palavras que escrevi em meu caderno de lições meses atrás. Perdoar não significa confiar novamente. Não, respondo, surpreendentemente serena. Não há nada para conversarmos. A reunião trimestral é um sucesso. Nossa nova plataforma de gestão de dados, evolução daquele sistema original que Eduardo tentou roubar, está superando todas as expectativas. Mas o que mais me orgulha não são os números impressionantes projetados na tela. É ver Marina apresentando com confiança. É observar como a equipe trabalha em verdadeira sintonia. É notar como cada pessoa na sala se sente parte de algo maior que si mesma. Depois que todos saem, fico mais um pouco na sala. Tiro do bolso meu caderno de lições, já no 3º volume, e escrevo. Lição 158. Às vezes, perder algo que você achava fundamental te abre espaço para construir algo muito maior. No fim do dia, Gabriel aparece para nosso tradicional café de sexta-feira. Já não precisamos mais falar de documentos legais ou estratégias de defesa. Agora conversamos sobre vida, sonhos, futuro. Você está diferente, Clá. Ele observa, mexendo seu cappuccino. Mais leve. É porque finalmente entendi uma coisa, respondo, olhando para a cidade que escurece lá fora. A traição de Eduardo não foi o fim da minha história. Foi apenas o começo de uma nova. Naquela noite, antes de ir embora, faço minha ronda habitual pelo escritório. As plantas, agora um verdadeiro jardim urbano, estão todas florescendo. Cada uma tem uma pequena placa com o nome de seu guardião. São mais que decoração. São um lembrete diário de que crescimento requer cuidado, paciência e, às vezes, poda. Paro na minha antiga sala,
agora transformada em espaço de mentoria. Ali, 2 vezes por semana, recebo jovens empreendedoras da periferia de São Paulo, compartilhando não apenas conhecimento técnico, mas principalmente as lições que aprendi da maneira mais dura. Nunca deixe ninguém dizer que seu lugar não é aqui. Digo a elas: o mundo da tecnologia precisa de mais mulheres fortes, éticas e determinadas. De volta à minha mesa, olho uma última vez para a suculenta que sobreviveu a tudo. Suas folhas não são mais as mesmas de antes, são mais fortes, mais vibrantes. Como eu, ela passou por uma metamorfose. Pego meu celular e abro a última mensagem de Ricardo. Depois daquele primeiro contato há meses, mantivemos uma comunicação esporádica, mas amigável. Jantar na próxima semana? Como amigos, ele sugere. Por que não? Respondo sorrindo. Afinal, essa nova versão de mim sabe que não precisa ter medo de fantasmas do passado. Na tela do meu computador, um e-mail da Quantum Tech anuncia que querem expandir nossa parceria para outros países. Há 1 ano, essa notícia teria me deixado ansiosa, insegura. Hoje, sinto apenas empolgação e gratidão. Desligo as luzes do escritório, mas antes de sair, faço uma última anotação no meu caderno. Lição final. Sua maior força não está em nunca cair, mas em como você escolhe se levantar. E quando você se levanta carregando não apenas suas próprias lições, mas a determinação de ajudar outros a se erguerem também, aí sim você descobriu o verdadeiro significado de sucesso. Lá fora, São Paulo continua seu ritmo frenético. Milhões de histórias acontecendo simultaneamente. Milhões de pessoas enfrentando suas próprias batalhas. A minha história não acabou. Na verdade, sinto que está apenas começando. E dessa vez, estou escrevendo cada página com minhas próprias palavras, minha própria força, e uma sabedoria que só se conquista depois de sobreviver a uma tempestade perfeita. Afinal, como aprendi com minhas suculentas, às vezes é preciso enfrentar a seca para descobrir o quão profundas são nossas raízes. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.